com esta temática. Eu tenho meditado pelo Espírito nesta pequena carta e toda vez vem um confronto. Eu já fiquei tão atribulado que eu mandei mensagem para um amigo que faz parte do projeto que nós temos de evangelismo e eu confessei para ele, eu disse: olha, já preguei algumas temáticas, algumas mensagens, mas essa aqui está sendo desafiadora por demais. Me ajuda em oração. Quando tu for orar hoje, me coloca nas tuas orações, porque é uma mensagem que pesa nos nossos ombros, é uma mensagem que fala conosco primeiramente. Quando nós recebemos qualquer temática baseada na Bíblia Sagrada, o meu pensamento não é logo pregar para a igreja, mas é ser confrontado primeiramente com aquilo que o Senhor quer falar, quer tratar. E o confronto vem, se está na cozinha, meu confronto, se está no banheiro, meu confronto, se está na rua, meu confronto, se vai dormir, vem o confronto. Por conta da responsabilidade e da seriedade de uma mensagem. E na meditação que estamos tendo esses dias, o Senhor falou algumas coisas a mim, me confrontou, puxou a orelha, me botou de cabeça para baixo. E eu cheguei a confessar também para minha esposa e para um amigo intercessor. Eu disse: olha, tem coisas que eu não vou poder falar por conta do cargo eclesiástico que eu exerço. Tem coisas que a responsabilidade é do pastor, é da pastora. Por isso que o crente deve dar um culto de ensino. Porque se a gente for analisar, botar a lupa em cima deste texto, nós vamos perceber que tem coisas profundas que mexem conosco, que nos revira do avesso. O ensinamento é muito forte. Por isso que nesta manhã a minha alma está tremendo. E creio que Deus vai continuar falando conosco. E eu já confessei, essa era uma das vigílias que eu preferia estar sentado, dando glória a Deus, aleluia, tomando um cafezinho. Eita, aí você me quer, meu. Os irmãos estão prontos? Então vamos lá. Quando nós olhamos para a estrutura literária do Novo Testamento, esta porção que é conhecida como a segunda parte da Bíblia, nós vamos nos deparar aí com cerca de 27 livros que compõem todo o Novo Testamento. Quando nós somos inseridos dentro dele, logo nós nos deparamos com 4 livros biográficos que narram acerca do ministério da pessoa bendita de Jesus Cristo. Nós temos o relato de Mateus, de Marcos, de Lucas e de João. Depois disso, há uma continuidade no ministério de Cristo, agora através da sua igreja, que Lucas também vai escrever a narrativa ou os eventos que acontecem em Atos dos Apóstolos. Após isso, nós temos aí uma sequência de 13 epístolas ou cartas que foram aí escritas pelo apóstolo Paulo. Quando nós lemos a carta escrita aos Romanos e estendemos essa leitura até a carta escrita a Filemon, nós temos aí uma totalidade de 13 cartas que o apóstolo Paulo escrevera. Depois das cartas paulinas, nós temos aí uma coleção de cartas que são conhecidas como cartas gerais ou cartas universais. São cerca
de 8 cartas, que começa na carta escrita aos Hebreus, até a carta escrita por Judas. E por fim, nós temos o livro profético do Apocalipse. E é interessante que quando nós olhamos para esta informação, você começou a perceber que a maior parte do Novo Testamento é composto por cartas inseridas nele. Na verdade, são cerca de 78% de cartas inseridas no Novo Testamento. São cerca de 21 cartas, tanto as paulinas quanto as cartas universais. Então, de Romanos até a carta escrita por Judas, nós temos aí estas 21 cartas. E entre as cartas que foram escritas pelo apóstolo Paulo, está exatamente aqui a carta endereçada a Tito. E quando nós olhamos na primeira instância para esta informação, nós percebemos que a carta escrita a Tito faz parte da lista de cartas intituladas como cartas pastorais. E só pelo termo cartas pastorais a gente percebe a seriedade das cartas, porque essas cartas que são intituladas assim são para orientar os respectivos pastores para continuar falando com a igreja. E dentro do Novo Testamento, entre as 21 cartas que nós temos, 3 são denominadas cartas pastorais. As 2 cartas enviadas a Timóteo e aqui a carta enviada a Tito. Porque o objetivo principal destas cartas é justamente organizar a igreja e combater as heresias. Então, já que são cartas pastorais, porque Tito era pastor na cidade de Creta e Timóteo era pastor na cidade de Éfeso. Então, o que é que nós vamos perceber? Quando nós olhamos aqui para a escrita a Tito, nós vamos perceber na linha ou na ordem cronológica dos fatos, que esta carta aqui fora escrita provavelmente depois da primeira carta escrita a Timóteo. Então logo, esta carta está exatamente entre a escrita da primeira carta a Timóteo e entre a segunda. E os irmãos se lembram que a última carta que o apóstolo Paulo escreveu foi a segunda carta a Timóteo. Os irmãos vão se lembrar que Paulo estava no corredor da morte, já havia sido sentenciado, estava esperando a sua execução. Então isso me faz pensar pelo Espírito que aqui o apóstolo Paulo, quando escreve a carta a Tito, pelo Espírito, ele já está percebendo que a sua partida está se aproximando. Ele está percebendo que a qualquer momento ele vai finalizar a sua missão e a sua partida estava cada dia mais perto. Só que, como já foi falado aqui, o apóstolo Paulo, ele levantava cooperadores, ele selecionava aqueles homens que tinham conduta, caráter, aqueles que tinham compromisso com o reino e com a obra do Senhor. Paulo está preocupado no que tange a obra. Ele quer deixar alguém na direção da igreja, ele quer deixar líderes sadios na fé, ele quer deixar líderes espirituais compromissados com a verdade do Evangelho. É porque Paulo entende que precisa passar o bastão. Paulo entende que a tocha precisa ser passada para a mão de alguém. E ele entendendo isso, ele vai preparar de forma teológica e de forma espiritual os obreiros que ele escolhe para trabalhar junto com ele naquela obra. E é interessante aqui que o apóstolo Paulo precisava passar o bastão. Aí, lendo a Bíblia, a gente percebe que tem o Timóteo, tem um Tito também, que iriam continuar a obra de Deus. Então, ambos, Tito e Timóteo,
iria poder contar para dar continuidade à tarefa, para dar continuidade àquela obra. E isso é lindo, porque ao longo da história, em toda geração, Deus sempre vai ter um remanescente, sempre vai ter alguém que ele pode contar para dar continuidade àquilo que foi iniciado, aquilo que se começou. E olhando aqui para o texto, nós vamos perceber que Tito era alguém que Deus podia contar para aquela geração, para aquele tempo. E falando da carta, quando nós entramos nela, capítulo 1, o apóstolo Paulo escreve esta carta, trazendo ensinamentos importantes, profundos, ensinamentos fortes e contundentes que iriam mexer, impactar, primeiramente o destinatário, que seria Tito, e após a mensagem, após a doutrina, nós vamos perceber que Tito tinha a responsabilidade de repassar exatamente aquilo que recebeu do apóstolo Paulo, porque isso aqui era tudo para contribuir para o crescimento espiritual da igreja, porque Deus é aquele que quer ver a sua igreja crescer espiritualmente. Deus é aquele que quer que a sua igreja continue progredindo. Deus é aquele que quer que a sua igreja continue avançando. Então, em nome de Jesus, não despreze a palavra do Senhor por intermédio dos seus instrumentos, porque a palavra que é direcionada de Deus através dos seus instrumentos é justamente para crescimento espiritual. Nós estamos aqui ainda nesta madrugada porque nós entendemos que o Senhor está falando conosco. O Senhor está injetando em nós a fé, injetando em nós o ânimo, e tudo por intermédio da sua palavra. E Deus, que conhece a dose e a medida certa que cada um de nós necessitamos e precisamos, então Ele vai falar de acordo com a sua soberana vontade, a comida que está sendo servida aqui até agora, porque pela noite fomos servidos, rompeu aí a madrugada e agora nós estamos exatamente às 5 da manhã e o cardápio ainda está descendo. Quem é que está mandando aqui? É Deus. Quem está alimentando a igreja? É Deus. Então receba a sua porção. E aqui não tem como olhar e dizer: eu não gosto disso, eu não concordo com isso. Quem entendeu que Deus está falando, está alimentando, está dizendo: manda maná, Jeová. Precisa sair. Olhando para a estrutura da carta, a gente percebe que ela é tão pequena. Aí eu fiz um cálculo aqui rápido e percebi que tem 46 versículos só. Dá para ler, reler, reler, meditar e ficar ali remoendo, meditando e recebendo de Deus. Mas sabe o que é que nós percebemos aqui ao longo da leitura desta carta? É que apesar desta carta ser pequena, aqui o apóstolo Paulo, ele não perde a oportunidade de continuar exaltando a pessoa bendita de Jesus Cristo. E alguns chegam a dizer que apesar desta carta ser tão pequena, é aqui que o apóstolo Paulo vai exaltar mais o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo do que em outras epístolas extensas ou maiores. Então perceba que quando nós olhamos para o conteúdo da carta escrita a Tito, por mais que seja pequena, Jesus está nesta carta. Jesus é a centralidade desta carta. Jesus é a centralidade desta mensagem, acerca da sua obra redentora, acerca da sua graça. Então, em nome de Jesus, ele pode ser de 10 minutos, mas ele tem que ter Jesus nele. O sermão pode ser de 5 minutos, mas tem que ter
Jesus. Aplauda e exalte. E ainda no capítulo 1, quando a gente lê o destinatário, versículo 4, Paulo diz a Tito, meu verdadeiro filho, segundo a fé comum. Tito recebe a epístola, recebe a mensagem. Só que quando nós lemos a Bíblia, principalmente a segunda carta escrita aos Coríntios, ali por cerca de 9 vezes, Paulo ele vai citar e recomendar a Tito, porque era de muita confiança do apóstolo Paulo, apesar de Tito ser grego ou gentil, apesar de ele estar, segundo alguns estudiosos, naquele momento, naquele evento de suma importância, em Atos capítulo de número 15, aonde vai haver o concílio em Jerusalém, por conta da circuncisão. Aí quando nós lemos o texto de forma mais calma, nós vamos perceber que Paulo e Barnabé recebem a intimação de subir a Jerusalém para o concílio, para eles poderem decidir aquela questão, aquela pendência. E à luz de Gálatas capítulo de número 2, nós vamos perceber que quando Paulo vai a Jerusalém, ele leva Tito com ele. Tito está junto com Paulo. Tito foi alcançado pelo Evangelho e permaneceu sendo cuidado por Paulo, permaneceu sendo discipulado por Paulo, permaneceu, aleluia, recebendo instrução por intermédio de Paulo, porque Paulo tinha compromisso com a mensagem. Paulo era um defensor do Evangelho, e coisa boa é estar colado em homem e mulher de Deus, que tem de Deus para nos passar, que tem de Deus para nos ensinar, que tem de Deus para nos instruir. Tem gente querendo colar com pessoas que andam denegrindo e falando mal da vida dele, mas tempo é diferente. Chega, está colado em alguém que tem de Deus para ir para e te dá exemplo de alguém que era grego e que não foi obrigado, constrangido a fazer a circuncisão. Isso foi um debate, mas aí é outra história, é outra mensagem. Então, olhando para a Bíblia, a gente percebe que o apóstolo Paulo ele tinha um carinho especial por Tito. Eu vou dizer de novo, Paulo ele tinha um carinho especial por Tito. Guarda essa informação, porque nós lemos as cartas que ele mandara a Timóteo, a gente também percebe que ele tinha ali aquele carinho, ele demonstrava aquele afeto. Mas só que quando a gente olha à luz da Bíblia Sagrada, a gente começa a conectar e perceber que de fato Tito aqui, ele era mais experiente, ele era mais maduro do que Timóteo. Não há problema algum aqui nisso, porque se tem um Tito que já é maduro, tem um Timóteo que vai aprender a amadurecer. Ele vai aprender, ele vai entender. Entretanto, os dois estão aptos para estar na obra de Deus, fazendo aquilo que é. Não sei quem você é aqui nessa vida, se é um Timóteo, se é um Tito. Se for um Timóteo, vai aprender, e se é um Tito, vai continuar e aprendendo ainda mais. E por conta disso, Paulo era observador e está percebendo que em Tito também é um espírito de liderança. Ele está vendo o comportamento de Tito. Ele está percebendo que Tito
é apto para liderar. E por que ele vai ver isso em Tito? Porque Tito, antes de ser levantado para liderar, ele se sentou para ser liderado. Antes dele se levantar para falar, ele se sentou para aprender, para ouvir. Hoje o negócio está muito invertido. Tem gente que quer levantar para falar, mas não tem a capacidade de sentar para aprender, para ouvir, para absorver. Porque quem não senta para ouvir, quem não senta para aprender, vai dar o quê para falar? O quê? E mais, vamos lá. Versículo 5 do capítulo 1, só para a gente ver o que estava acontecendo aqui ainda mais de forma atenciosa. Versículo 5: por esta causa te deixei em Creta. Já foi falado aqui toda a causa pelo pastor Sérgio. Os irmãos foram acompanhando um texto em que ele estava expondo. Mas lembra aqui do carinho que Paulo demonstrava por Tito. Aqui eu comecei a perceber, e a palavra veio pela tarde, enquanto eu comentava com a minha esposa, eu disse: aqui havia um valor sentimental entre Tito e Paulo. Paulo está percebendo que a partida está perto, próximo. Paulo tem algumas pendências para resolver. E coisa boa era quando Paulo tinha na sua companhia homens compromissados. E Paulo tinha o maior prazer de andar com esse tipo de gente, de andar com esse tipo de obreiro. Mas já que ele tem aqui um valor e um apego a Tito, ele precisou deixar Tito em Creta, porque havia uma causa. Se tem uma causa, Paulo vai olhar para Tito e vai dizer: é necessário tu ficar, é necessário tu permanecer. Mas já que nós estamos falando aqui de apego sentimental, quando coloca isso em evidência, a gente percebe que se há uma ordem de Paulo para Tito, Tito é tão maduro e crente para ficar em Creta. Porque quem não queria estar perto de Paulo, irmão? Quem não queria acompanhar Paulo em todas essas viagens missionárias? Quem não queria estar perto de Paulo, vendo ele falar do jeito que ele falava acerca de Cristo? Só que Tito é obediente à ordem que lhe é dada. Então, de vez em quando, há uma ordenança de Deus para os seus. Que ordenança? Fica em Creta, permaneça em Creta, fica aonde Deus te levantou, fica onde Deus te colocou. Que pressa é essa que você tem para sair de Creta? Entenda que é uma causa depende dentro de Creta em você. Foi escolhido para ficar. Tem uma causa. E já que se trata de reino, a prioridade do reino tem que estar mesmo sendo destacada aqui. Eu tenho as necessidades, todo mundo tem. Só que o reino é prioridade. E quem entende isso está dizendo: apesar das guerras, apesar das crises, apesar das caras feias, apesar do tambor batido dentro do desejo, eu vou ficar em Creta, eu não vou sair, eu vou permanecer. Quem me delegou a função de responsabilidade aqui, garante o sustento. Se Jesus te deixou em Creta, se Jesus te deu essa responsabilidade, você acha mesmo que o fofoqueiro vai te arrancar de lá? Você acha mesmo que a turma vai te arrancar de lá? Você acha mesmo que a igreja vai te arrancar de lá? Fica em Creta, em nome de Jesus.
manhã é que Ele vai continuar nos dando graça para permanecer em crenta. Ele vai continuar nos dando sustentabilidade para permanecermos em crenta. Você vai permanecer, porque desde o começo do ano o diabo jurava que você iria abandonar a crenta, iria abandonar a responsabilidade por causa da guerra, por causa da ventania, por causa da tempestade. Mas nessa manhã, dia 24 de maio, o Deus de Israel está olhando para você, está dizendo: eu vou continuar te dando força para tu permanecer, para tu ficar, para tu continuar, vai continuar em crenta, vai continuar cantando, vai continuar pregando, vai continuar pastoreando, vai continuar. Por uma causa para ser resolvida lá, tem coisa que Deus vai colocar no lugar lá, e é você que vai permanecer. Recebendo essa instrução do Deus. Ai, meu Deus, aleluia. Deixa eu ver os crentes que está em crenta. Deixa eu ver. Eu ver os crentes que está em crenta. Aleluia. Cadê? 5h20, de acordo com o meu relógio aqui. E ainda tem crente em crenta. Tem crente em crenta. Tem crente em crenta. E a igreja que está em crenta está dizendo: não vai ser sistema, não vai ser ideologia, não vai ser falácias, não vai ser oposição, não vai ser levante, não vai ser panela, não vai ser rodinha, e vai arrancar a responsabilidade. Eu sei o negócio da minha vida. Então nesse nome de Jesus, receba a graça, receba a unção de Deus. Jesus está visitando a crente aqui dentro de creta, irmão. Jesus está visitando a crente aqui no meio da tribulação, no meio da prova, no meio da angústia. Você acha que eu não
Lembra que eu disse que Paulo estava no corredor da morte quando ele percebeu a Timóteo? Quando chega no capítulo de número 4 da segunda carta a Timóteo, a gente percebe que tem uma lista de pessoas que abandonaram o apóstolo Paulo. Tem gente que abandonou mesmo, deixou Paulo de mão. Mas quando nós lemos lá pelo versículo de número 10 do capítulo 4 de 2 Timóteo, nós vamos perceber que houve uma ausência de Tito e ele foi para Dalmácia. Quando a gente lê isso aqui muito rápido, a gente percebe, meu Deus, será que Tito abandonou a Paulo? Não, ele aprendeu o que era prioridade, porque ele tinha uma missão em Dalmácia que não dava para adiar, e se ele estava por lá, provavelmente Paulo disse: fica por lá, permanece por lá, porque o reino é assim. Aí eu comecei a perceber o que é que estava acontecendo. Tito aprendeu a ter responsabilidade. O reino de Deus não dava nem tempo mais de voltar, mas já que estava em Dalmácia, com o coração pesaroso, lembra do vínculo que eles tinham? Tito está sabendo que Paulo está sentenciado, que Paulo vai morrer, mas no coração de Tito a palavra vai de novo. Enquanto você está sendo ferido por conta de algumas situações, há uma palavra que queima, que arde no seu coração, que vai te curar, que vai te sarar, que vai te transformar. Deus está dizendo para você: eu sei a lágrima que tu está derramando, mas eu sou Deus que te conhece e enche teu coração de uma palavra. Ai, meu Deus. Aí com isso, nessa manhã, o Espírito Santo aplica uma lição ao nosso coração. E aí deixar a obra ficar estagnada por conta das tuas dores pessoais, por conta dos teus conflitos internos. Até quando você vai ficar dando desculpa? Até quando você vai ficar dizendo: mas é por causa disso, mas é por isso? Mas essa manhã o Senhor está nos encorajando a levantar a cabeça e ir para frente, avançando com aquilo que Ele confiou em nossas mãos. Se é cantando, vai cantando. Se é pregando, vai pregando. Se é pastoreando, vai pastoreando. Mas em nome de Jesus, não pare. Agora você está entendendo por que é que algumas situações te bombardeiam tanto? Mas não dá para você ceder, não dá para você parar. A responsabilidade é mais forte. Você amanhece dizendo: se depender de mim, eu não dou mais um passo, eu entrego tudo. Quando dá de tarde, eu estou dizendo: meu pastor é Jesus Cristo. Os irmãos seguram mais uns minutinhos. Se você puder, quiser sentar, fica à vontade. Se quiser permanecer por pé, pode interceder com nós. E já falaram que vai ter café. E Tito
recebe a missão de pastorear a igreja em Creta, a gente começa a perceber que dentro das várias ilhas tem igrejas estabelecidas que precisam de um direcionamento. Aí Tito vai ser o pastor presidente do campo, Creta. Agora segura essa aqui. Tito recebe a responsabilidade de pastorear a igreja de Creta. Hoje em dia seria o pastor presidente, é responsável. E sabe o que eu conversei com a esposa esses dias? Eu disse para ela: há muitos nesse afã de negócio de status, posições. É como já fui até mencionar, pessoas que fazem a pandemia numa congregação e ó, sai porque já querem ser pastores presidentes. Por não querer, Jesus me ajuda, e por não querer se submeter a ninguém, meu Deus, é isso. Ele bate no peito. Há muitos por aí que se sabe, bate no peito e diz: não, agora eu sou pastor presidente. Pode ser só uma congregação só, aqui ele se revelou e levantou. Só que Tito aqui tem tanta responsabilidade, mesmo ele sendo pastor presidente do campo de Creta, ele está recebendo uma mensagem de alguém que Deus levantou para pastorear. Aleluia! Esse negócio de que ninguém manda em mim, sabe o que eu percebi? É que Tito não deixou a soberba tomar conta do seu coração. Ele é pastor presidente do campo, ele é líder. Isso aqui, irmão, não é simplesmente usando aqui um termo para falar de pastor. Isso aqui é qualquer responsabilidade que o crente recebe. Tem gente tão humilde quando está na cadeira, mas quando está o departamento na mão dele. Não, eu sou coordenador. Não me toca, não. Isso é muito sério, preocupante e muito triste. Tito não deixa esse tipo de coisa entrar no coração dele, porque ele está com a responsabilidade, mas ele entende que tem alguém acima dele que o Senhor levanta. E aqui eu vejo a submissão de Tito para com Paulo. O negócio hoje é a insubmissão que está acontecendo em muitos lugares, onde muitos, por terem uma credencial, por terem um canudo, um diploma, um anel no dedo, um departamento nas mãos, uma responsabilidade, acha que não deve satisfação? Isso é muito sério. Porque Jesus está com uma missão. A missão é colocar as coisas em ordem. Não é fácil. Não seria fácil. Quando a gente vê assim, aí a pancadaria por cima de pancadaria, mas Tito sofria pressões internas e externas para manter a fidelidade e o compromisso com aquilo que recebeu. Todo mundo aqui tem sua luta, todo mundo aqui tem suas pressões, todo mundo aqui passa pelos seus dissabores. Mas na primeira instância, Tito está obedecendo. E como eu disse, tem coisas aqui que eu não vou falar. Mas ainda bem que vocês têm pastores sérios, compromissados com a palavra da Deus. E sabe o que é que mexe comigo? É quando eu olho o versículo 1 do capítulo 2, porque Paulo vem tratando de um assunto que de repente ele muda. Aí ele diz assim, tem algumas versões que falam mas aqui está escrito assim: tu
porém, fala o que convém a santa, saudável, doutrina saudável. Porque lá em Creta, como já foi dito, já tanto mentiroso espalhando tanta coisa. Os judeus da circuncisão era uma racinha que para espalhar veneno no negócio era complicado. Gente era enganada, famílias eram enganadas, pessoas estavam lucrando em cima disso. Só que Paulo está dizendo para ti, tu, porém, fala. Era como se Paulo estivesse dizendo, Tito, a tua boca precisa estar cheia da sã doutrina. Fala, abre a boca e fala, porque no capítulo 2 a gente vai perceber que há uma mensagem para 5 grupos distintos aqui, que já foi dito expositivamente. Aqui 5 grupos que recebem uma orientação, e para que eles pudessem ser moderados, honestos, piedosos, tementes e obedientes à palavra de Deus, era necessário Tito abrir a boca, e abrindo a boca cheia da doutrina de Deus, cheia da palavra. Tem gente que quando vai abrir a boca, só Jesus na causa, sai tanta coisa que a gente fica, meu Jesus amado. Mas quem é, aleluia, remanescente de Deus, que carrega compromisso com a verdade do Evangelho, ele tem a boca cheia da palavra. Fala o que convém a sã doutrina, fala o que convém a palavra de Deus. Eu sei que nós estamos vivendo em um tempo onde também querem tirar o espaço da palavra de Deus. Por isso eu me sinto muito privilegiado de estar numa vigília como essa. Eu falei para mim no intercessor que tem vigília, é só palhaçada, é só um negócio está sério. Eu me sinto privilegiado porque é que a gente ouve a palavra de Deus, ouve os ensinamentos de Deus, a gente sai daqui confrontado com a verdade, confrontado com a palavra. Mas nós estamos vivendo um tempo onde tem pessoas buscando ouvir apenas aquilo que quer satisfazer a sua carne. E um dia desse, Deus se confronta lá na Vila Embratel, num trabalho de senhora, me deram a responsabilidade para ministrar. Eu estava pregando sobre Abacuque, capítulo de número 3, que foi a temática de lá, em relação à obediência da palavra. Eu disse, Senhor, a tua palavra é temer. Só isso o texto da temática. Aí o que é que o Espírito de Deus falou comigo ali? Ele me disse que enquanto está havendo a exposição da palavra, aqueles que estão atentos à voz do Espírito de Deus, porque aqui não entra em demérito a eloquência do pregador, também não, nem o tom da minha voz, nem a altura dela, gritando ou falando baixo. O efeito aqui é da palavra. E enquanto nós estamos ministrados pela palavra de Deus, sabe o que acontece conosco? Nós estamos sentadinhos observando a ministração da palavra ouvindo. O que é que começa a acontecer em nós? Uma reação começa a acontecer em nós. A nossa consciência é visitada. Aí daqui a pouco, sentadinho mesmo na cadeira, a gente fica, meu Deus, eu preciso ser paciente. Meu Deus, eu preciso voltar para a oração. Meu Deus, eu preciso voltar para o jejum. Meu Deus, eu preciso voltar para o propósito. Meu Deus, eu preciso voltar para aquela campanha que eu comecei no terminei. Meu Deus, eu preciso. Isso é bom porque há uma reação acontecendo. Então há um impacto acontecendo. O Espírito de Deus disse que isso é um impacto momentâneo e que é necessário, porque isso desperta a nossa consciência a querer nos fazer voltar ao propósito estabelecido por Deus. Só que o que acontece? Quando o culto acaba, a vigília acaba, que o pastor da bênção apostólica, muitos não saem do momento espiritual como esse. Ele até recebeu um impacto momentâneo, mas depois começa a esquecer. Depois já começa a voltar para aquilo que fazia novamente e desagrada ao Senhor. Aí o Senhor disse para mim, está vendo? É necessário um impacto momentâneo, porque o impacto momentâneo desperta, mas o que vai fazer acontecer na vida do crente é o impacto permanente
nas reações que nós sentimos, nós choramos, gritamos, e cada um com a sua reação. Só que o negócio é quando a bênção apostólica. Meu Deus! E já que isso me confrontou, o Senhor disse: pois é, tu já sabe que a mensagem, ela sempre é maior do que o mensageiro. Não fica preocupado se não lembrarem nem do teu nome. Tem que te preocupar se a palavra que foi pregada está fazendo efeito, está trabalhando. Aleluia, aleluia. Tem gente que fica preocupado. Aleluia, se vão lembrar dele ou lembrar. Não. A palavra é que tem que estar em evidência. A palavra é maior. A mensagem. Cadê a geração que está com a boca cheia da palavra? Porque isso eu anotei aqui, eu risquei essa Bíblia, esse Novo Testamento aqui todinho, ainda mais no texto que nós usamos, e eu grifei aqui no versículo 11 do capítulo 1. Diante de muitos judeus da circuncisão que estavam saindo, gostavam de cada coisa, tinha um público de engajamento, o Instagram dele estava bombando. E aí, Paulo diz assim: é preciso fazê-los calar. Meu Deus, é forte, cara. Eles precisam tapar a boca. E como é que isso vai acontecer? Quando tu abrir a tua, chega da palavra. Ai, irmão, heresia não se sustenta diante da palavra de Deus. Não se sustenta, pastora Marisa. Intenção disso não se sustenta diante da palavra de Deus. É por isso que tem gente que vai seguindo, mas não tem problema nenhum. A palavra vai calar. Vai silenciar. É preciso fazê-los calar. E aí? Para isso acontecer, tem que ter um título de boca aberta. Tem que ter um título para fazer isso. Tem que ter um título. Aleluia. Aleluia. Que às vezes a gente até imaginou o pastor trazendo essa palavra. E quando a palavra está sendo repetida, é porque ainda tem heresia sendo repetida. Coisinhas que estão misturando o pentecostalismo clássico, genuíno, com outras coisas por aí. Pensando que qualquer movimento é Deus. E pelo poder da palavra a gente percebe quando isso é verdadeiro. Porque enquanto a palavra está sendo pregada, o crente está dizendo: Deus vai falando. Quando a gente fica aqui calado, a gente não dá nem glória, a consciência está sendo visitada. Eu preciso informar isso para alguns irmãos. Aleluia, eu amo todos os irmãos em Cristo Jesus. Mas tem um momento que quando eu estou aqui pregando, tem gente que não vai dar glória, porque a consciência dele está sendo visitada. Ele não consegue falar ao mesmo tempo, aí ele para um pouquinho. A consciência dele é visitada, ele entende: meu Deus, preciso fazer uma coisa. Quando tem crente calado do meu lado, eu não vou nem cutucar ele para ele dar glória, porque ele está com a consciência sendo visitada. Ele fica aqui, irmão, não, ele está processando o que ele está ouvindo. Aí ele vê que pessoa e ninguém sabe. É comigo esse negócio. Não é? O que é Jesus? Aí olha assim pro lado da Bíblia e esse mundo me conhece. Não sabe o que é comigo esse negócio. Aleluia. Oh, glória!
Eu não vou ficar repetindo o que já foi falado, mas de tudo o que a gente já ouviu aqui, na exposição do pastor Sérgio, a gente percebe que quando chega no versículo 7, que é a temática, que, irmãos, esse versículo aqui ele vai me assombrar pelo resto da minha vida. Porque eu disse para minha esposa, eu disse assim, o negócio não é esse exemplo. Não. Eu estou me olhando, eu disse, sabe o que é um negócio aqui? É ser exemplo em tudo. Eu disse, a gente vai ser exemplo em alguma coisa, mas de outra a gente vai. O negócio é ser exemplo em tudo. Irmão, eu fiquei assombrado, eu vou me assombrar só um pouquinho, não sei querer sentir um trem, mas como é que eu faço? Sabe qual é o nosso erro? É porque a gente é assim, oh meu Deus. Sabe qual é o nosso erro? É que a gente é exemplo em uma coisa e a gente quer ser esperto. Só que tem outras coisas que a gente não dá exemplo. Aí a gente pega o ponto positivo que a gente tem. Aí eu percebi que isso aqui é mais sério do que eu pensava. Desde a primeira vez que eu chegou lá no WhatsApp, desse tempo, irmão, eu vou logo ler o texto, toda vez que a gente recebe, eu vou logo na Bíblia e vou lá e digo, meu Deus. É que é só coisa, só para mim. O que é que está acontecendo? Toti, tu tem uma mensagem para pregar. Tu tem sermão para dar. Tu tem pessoas para ensinar. Beleza, ok. Foi delegado para isso, recebeu a função para ele. Só que não pensa que é só falar. Não pensa que é só jogar as palavras. E tá tudo ok. Não te dou. Torna-te pessoalmente padrão de boas obras. Ou em tudo te dá, por exemplo. E agora eu entendi, irmão, lá em casa eu alugo o ouvido da minha esposa pregando para ela. E há um tempo atrás eu disse, agora tu entende o porquê? Que nem tudo a gente posta. Vontade eu tenho. Só que tem gente que pode se escandalizar. Para mim, vai dar tudo certo. Mas pode ter um novo convertido lá na igreja e olha assim, não? Porque isso é muito sério. É muito sério. Ainda mais na era tecnológica. Que tudo a gente quer compartilhar. Aí o Espírito Santo começou a falar comigo, dá uma segurada, dá uma moderada. Fica na tua. Eu comecei a entender depois pelo Espírito, ele me confrontando. Nem tudo dá pra gente querer ficar colocando, nem tudo. Nem tudo, porque tem coisa que a gente quer falar, tem coisa que a gente quer comentar, tem coisa que a gente quer, meu irmão, tem coisa. Mas o Espírito Santo nos visita e diz, fica crente, fica na tua, seja exemplo bem aí. Fica, porque aqui é que nem há uma mensagem no âmbito militar, que as palavras elas convencem, mas o que arrasta? O exemplo. Eu posso até encher os irmãos com palavras e palavras. Aí eu, meu Deus, mas se fica só na falácia e não ser exemplo, que a palavra ela vai acontecer, quem quer que seja, mas é o exemplo que vai arrastar. Exemplo que vai motivar, porque você tem coisa que precisa deixar o exemplo falar, irmão. Deixa o exemplo falando que isso é uma pregação tão poderosa, irmão, que alguém começa a olhar para você e diz, eu quero ser crente que nem fulano, quero ser crente que nem meu pai, coisa boa é quando a gente encontra a gente na mão do seio da família, uma coisa boa também. Aleluia. Agora prova disso como o pastor Sérgio contou aqui, quando alguém da família meu pai é crente, quero ser crente que nem ele, quero ser crente que nem ela. Quero andar na ilha desse jeito, porque de fato, irmão, é exemplo. Não precisa nem ficar falando. Aleluia, coisa boa é quando você mora num bairro e o povo te conhece. Só te olha assim, meu irmão, pode ir ali. Faz questão de dar o endereço, que se for, aleluia, mal exemplar, que eles vão lá, não, pelo amor de Deus.
Coisa boa, irmão, é quando é sempre vai na frente, vai lá. Oh meu Deus, tá tão bom aqui, mas eu vou terminar aqui. Sabe o que é interessante? É que há aquele grupo de gente, crente, que eles têm uma pregação na boca. Que a pregação diz, a gente só tem que ganhar mais Jesus. E fala. Só que tem pessoas que deixam um exemplo para a gente também seguir. Cristo é um padrão, modelo perfeito. Hebreus 12, a gente está na carreira, ao qual nos foi proposta. Ele está correndo essa carreira, olhando para quem? Para Jesus. Pronto, a gente está olhando para ele, não perde Jesus de vista. Por quê? Eu particularmente estava me lembrando que, de fato, quando eu estava me entendendo por gente, conheci uma certa pessoa que tinha o seu carro eclesiástico, ficava olhando, admirando, não tem negócio e tal. Só que depois, irmão, veio um negócio que bagunçou, dividiu até a igreja. Aí, agora que a gente, depois de adultos, vai entender o que de fato aconteceu, aí eu fiquei meditando e disse, aí Jesus, e aí o negócio, como é que fica? E aí eu olhava como padrão, como exemplo, eu só disse, mas calma, porque dentro de uma geração sempre vai ter os seus remanescentes. O padrão é Jesus, o padrão é Cristo. A gente vai caminhando, olhando para Jesus, e isso nos faz ter uma percepção ainda maior de pessoas compromissadas com o evangelho genuíno. Então eu tenho o pastor Fábio como exemplo, pastor Eugênio como exemplo, pastora Marisa como exemplo, pastor Sérgio como exemplo, pastor Roberto como exemplo, pastor Adalberto como exemplo, missionário Eduardo como exemplo, pastor Carlinhos como exemplo. Então a gente vai se conectando a pessoas que também têm a mesma missão, mesmo compromisso com Jesus. A gente olha para Deus, porque isso aqui não é sério, por mais que de vez em quando o homem falha, a gente continua olhando para Jesus, ao longo da estrada, Jesus vai continuar preservando homens e mulheres. É porque nós precisamos de exemplos, temos fato na fé, irmão. Que a gente precisa suportar muito. E é por isso. Porque quando eles vêm, na primeira instância, eles não estão olhando só para Jesus. Quero ver até onde esse homem vai. Esse é crente mesmo como fala. E o convívio revela. Você pode se colocar de pé? Você quer acreditar, irmão? Deus, glória a Deus. E por que tudo isso? Ser exemplo. E outra coisa, aqui eu peguei outras coisas. A gente não pode confundir as coisas, né? Porque meu pastor brinca. Natural, normal, ser humano, mas não confunda. Porque Paulo disse para ti, vai ser um padrão, um exemplo, em tudo, nas tuas obras. Outra coisa, quando tu for ensinar, seja sério, leva as coisas a sério. Por isso que tem gente que toma no público e depois quando está conversando, meu Deus, é uma boa pessoa, porque não dá para confundir as coisas. Tem gente que quer confundir. Quando se trata do reino de Deus, ele vai levar a sério. Não está preocupado se vai perder amigo, não está preocupado. Não, porque reino de Deus tem que ser levado a sério. Ensinamento tem que ser levado a sério, não dá para passar a mão na cabeça de ninguém. Pode ser quem for, a gente tem que levar a sério. Um termo aqui que eu encontrei que me deixou perturbado demais, no bom sentido da palavra, é o termo que Paulo disse assim: tem tudo de dar, por exemplo, de boas obras. Na doutrina mostra incorrupção, vírgula, gravidade. Quando eu fiquei atrás dessa palavra, eu disse, meu Deus, o que é isso aqui? Aí eu fui para outras traduções. Essa aqui que eu estou usando, que é só no Novo Testamento, a Ara traz a ideia de reverência.
Aqui que James fala sobre sobriedade. Aqui o negócio precisa ser levado a sério. Por isso que tem alguns que querem fazer baderna, mas Tito está dizendo, eu preciso levar a sério aquilo que eu recebi. Não dá para querer ficar no meio termo, tem que levar a sério. Enquanto a exposição da palavra está sendo pregada, irmão, não é porque a pessoa está querendo me matar, não, é uma autoridade, é um negócio. Irmão, isso aqui só quem recebeu vai entender, irmão. Porque se os outros tentarem entender, vai perturbar mesmo. Aí eu comecei a pensar, vamos supor, poxa, a gente vai brincar e pensar, né? Glória, aleluia. Mas na hora da palavra, o negócio é assim aí. Ah, mas é meu amigo, não tem problema, é a palavra. Aleluia. Um dia desse, eu não sei se eu volto, não sei, está toda essa dúvida. Terminei de pregar uma mensagem. Falamos sobre pecado, arrependimento. Quando eu soltei o microfone, o pastor assumiu. Me disse assim: faz tempo que eu não ouço uma palavra assim. E palavra pregada desse jeito, tem pregador que nem volta. Aí, o meu coração tremeu. Porque nesse dia Deus me deu duas palavras. E uma delas era só para me testar. Se eu iria mudar a mensagem por conta do ambiente do homem, ou se eu ia ser fiel àquilo que ele tinha me dado lá na cozinha de casa, que era para aquela noite. E outra, não estava na lista para pregar, me chamaram em cima da hora. E o Senhor disse: vai embora. E quando eu voltava, retornando para casa, eu tinha se fosse preocupado com ela. Eu disse: mulher, o que está acontecendo com essa geração que se assusta com uma mensagem que fala de pecado, que fala de erro? Por que está acontecendo isso? Porque tem muita gente ausente, não falando exatamente aquilo que Jesus quer que seja falado. Isso está assustando alguns. Irmão, depois que eu preguei essa mensagem, eu fiquei numa paz. Estava caindo tempestade de um lado, tempestade do outro, eu aqui em paz. Jesus olhou para si, neguinho, escapou, febrando dessa. Eu fiquei falando uma guerra. Irmão, a gente tem que ter compromisso mesmo. Seriedade. Compromisso. Ser exemplo. E nesta manhã, o Senhor lhe chama de volta a um compromisso sério. Nós não vamos ficar só no impacto momentâneo. Nós vamos deixar esse impacto permanecer no nosso coração. Porque o Senhor delegou responsabilidade aos seus aqui. Aí não dá para mudar. Você até tenta mudar, mas não tem como. Não dá para mudar, pastora Eugênia. Não dá para mudar, pastora Marisa. Não dá para mudar, pastor Fábio. Não dá para mudar, pastor Roberto. Não dá para mudar, pastor Roberto. Não dá para mudar, missionário Eduardo. Não dá para mudar, missionário Conceição, né? Não dá para mudar. Não dá. Não dá. E o que o Senhor entregou para você não dá para